sempre vivi muitas batalhas do ponto de vista espiritual. Que tipo de coisa? De pesadelos? Às vezes, eu sempre priorizei muito a oração, gosto de ser um homem de oração, mas assim, quem foi muito próximo de mim, algumas pessoas eu confidenciava. É como se eu sentisse. Vou usar um exemplo que eu ouvi uma vez uma pregadora americana dizendo que mexeu muito comigo. Ela dizia assim: as lutas que você vive hoje não é pelo que você é, mas é pelo que você vai ser. Por exemplo, Davi, ele viveu muitas lutas, ainda quando ele era menino, sendo atacado pelo urso, pelo leão, cuidando ali das ovelhas do seu pai. Mas a luta não era contra Davi, ali o menino, porque o diabo sabia quem Davi ia se tornar. Ele não, mas o diabo sabia, porque ele está num plano espiritual. Então, o inimigo sabia quem eu iria me tornar. Um sacerdote que hoje atinge pessoas, que usa os meios de comunicação, que só o testemunho, imagina, uma mãe ouvindo o que eu falei aqui, que talvez tinha perdido a esperança, né? Vendo um padre que era muito louco, e hoje está aqui falando, né? Um menino que está na droga, como eu ouvi aquele muito louco lá pregando para mim. Então imagina, ele não queria, eu sentia sempre uma pressão espiritual, às vezes à noite acordar, de sentir mesmo, sabe? Sentir uma presença ruim, né? E rezar, e é como tipo assim, você esteve no meu exército, você não vai sair. Não, eu vou. Eu já fui lavado pelo sangue de Cristo. Mas é uma batalha. É uma batalha. E eu tenho uma percepção espiritual bem aguçada, assim, das coisas. Eu consigo ver a ação de Deus, a ação do mal, assim. Acho que por essa vida, né? Toda que eu vivi. E como que funciona essa batalha espiritual, para quem não entende, né? Porque eu já vivi também algumas batalhas bem fortes, assim. Como que funciona isso no mundo espiritual? Olha, você tem, em primeiro lugar, a pessoa pode desconhecer, mas a gente vive todo dia, tem um combate. Quando você sai da sua cama, não é nem quando você sai da sua cama, até no seu sono, mas no seu sono você reza e os anjos vão te defender. Mas quando você começa o seu dia, começa uma batalha. Porque, Vilela, uma coisa é certa, Deus tem um projeto para sua vida. E qual é esse projeto? Está lá em Jeremias 29:11. Um projeto de felicidade, um projeto de salvação, um projeto de restauração, mas o contrário disso também é verdadeiro. Deus tem um projeto para sua vida, mas o diabo também tem um projeto para sua vida. Qual que é? João 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer a sua perdição. Ele quer que você seja um perdedor como ele, para sempre, no inferno. Você está entendendo? Então, todos os dias, quando você começa, eu gosto de uma frase, quando você levanta, né, da cama, eu gosto de uma frase do Dostoiévski, que ele dizia que a mente humana é o campo de batalha onde Deus e o diabo guerreiam todos os minutos. Quando você começou o dia, começou a batalha. Não, e às vezes então você tá num campo de batalha. Às vezes você acorda cansado e não sabe por quê, né? Sim, porque à noite teve alguma... uma batalha. Porque o inimigo, ele quer te perder, ele tem um projeto para sua vida, quer te levar para o inferno. E Deus tem um projeto que quer te salvar. Então você tem que estar consciente que você tá numa batalha. O que você faz numa batalha? Se o cara tá atirando e você não atira, o inimigo vai avançando. Agora, se o inimigo te dá um tiro e tenta vir, você dá 2 tiros, ele, opa. Então qual que é a sua arma no mundo espiritual? A vida de oração. Eu nunca deixei de rezar. Eu não sou uma pessoa que, com a história que eu tenho, eu não posso deixar de rezar. A Canção Nova me ajuda. Nós temos uma regra de vida. Todos os dias, todo membro da Canção Nova reza o terço ou o rosário, faz a meia hora de adoração ao Santíssimo, vai à missa e comunga, a gente jejua uma vez por semana, a gente faz estudo bíblico diário e confessamos mensalmente. Todos nós temos essa regra de vida. Mas eu acabo fazendo umas coisas a mais que Deus vai me inspirando na minha própria espiritualidade. Porque eu sinto, às vezes, na minha mente, eu sinto assim, sugestões mesmo assim. Faz isso, né? Que eu sei que não é Deus. Aí entra o dom do discernimento dos espíritos, que Santo Inácio de Loyola falava, que a gente tem que discernir espiritualmente o que é de Deus, o que é meu, humano, e o que é do diabo, né? Então, às vezes, eu sinto sugestões. Por exemplo, esses tempos atrás eu preguei um encontro, outra coisa que acontece também, muito pesado, assim, de libertação. E eu vi que pessoas foram libertas, drogados, saíram, que nem esse menino que eu contei a história lá. Sabe, que vai descobrir a vocação, vai se tornar um padre. Noivo, quantas pessoas ele não vai salvar? Um padre, né? É. Bom, então, eu preguei esse encontro, eu acordei assim, eu esqueci de fazer uma oração antes de dormir, porque quando eu prego um encontro pesado, eu tenho que ir pra capela, fazer uma oração de renúncia ali, de descontaminação, que a gente chama, pra eu dormir bem. Eu preciso fazer. Tem gente que fala, isso é bobeira. E se eu não fazer, esse dia eu não fiz. Acordei 3 da manhã, mas eu senti assim, como se fosse um bafo, assim, uma respiração do meu lado, assim, sabe? E eu acordei na hora, mas hoje eu já nem assusto mais, entendeu? Já é parte do meu dia a dia. Acordei, fiz o nome do Pai, fiz uma oração de renúncia, eu ordenei que todo mal fosse no nome de Jesus, aos pés da cruz, porque eu tenho essa autoridade, todo batizado tem, e eu padre mais ainda, pela unção do sacramento que eu recebi. Abençoei, exorcizei a água, joguei na minha cama, bebi e dormi. Aí eu fui aprendendo. Todas as vezes eu faço uma oração. Pois é. Eu tenho que fazer. E como que é essa oração? Basicamente a oração que... Pedindo o quê? Não, eu renuncio em nome de Jesus toda ação do mal, todo espírito maligno, toda perturbação mental, e ordeno que me deixe em nome de Jesus. Falo com autoridade que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe e eu o proíbo de voltar. Em nome de Jesus.
e peço o Espírito Santo para me encher depois. Tem gente que fala, é balela, não sei o quê. Não é balela. A gente tem que respeitar a espiritualidade de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma batalha. Cada pessoa, cada santo, cada místico, você vê, vivia uma espiritualidade. São João da Cruz, uma. Santa Catarina de Sena, outra. São Bernardo de Claraval, outra. Então tem gente. Por isso que eu falei da renovação. Tem gente que não gosta. Se não gosta, paciência. Mas está salvando muita gente. Se é um movimento reconhecido da igreja, a gente tem que respeitar, né? E outros, talvez, que não gostem. É questão de personalidade, temperamento. Tem gente que é mais recolhido, então não gosta de uma coisa mais expressiva. Mas, voltando ao assunto da batalha espiritual, o que vai te ajudar? Palavra de Deus, jejum. Jesus diz na Bíblia que tem certos tipos de demônio que a gente só vence com jejum e oração. Né? A oração do Santo Rosário, que é uma arma poderosíssima. Né? Eu tive a oportunidade já participar de alguns exorcismos, né? Eu não sou exorcista, nem tenho a pretensão de ser, mas tinha um exorcista indiano muito bom que veio na Canção Nova pregar, Padre Rufus. Nossa, que eu vi naqueles encontros com ele, eu nem vou falar aqui que quem tá em casa não vai dormir. Quando ele vier de novo, vou ver se ele faleceu. Ele já era um senhor na época e tal. Isso foi. Ele faleceu, acho que há uns 8, 9 anos atrás. Mas ele veio muito pregar na Canção Nova. Participei quando eu era padre novo, eu preguei um encontro com ele, né? Minha cofundadora teve a ideia de, com 4 meses de padre, me mandar. Mas foi maravilhoso, porque ou você amadurece ou você morre. Teve exorcismo? Teve exorcismo. Se manifestou? Teve, eu vi, acompanhei. Como que é? Depende do tipo de espírito que a pessoa... Mas dá um exemplo, como se manifestou? Vou dar um exemplo. Uma menina do interior de Minas Gerais, que falava muito errado, sabia malemar o português, 14 anos, a mãe dela era envolvida com o ocultismo, consagrou ela numa encruzilhada, 3 tipos de espírito. Quando ela teve manifestação, o padre Rufus, que é um padre indiano que morava na Inglaterra, foi falar com ela, e ela falou com ele no dialeto indiano dele. Nossa! Toda contorcida e com uma voz grossa. Como é que essa menina ia saber o dialeto indiano do padre? Falou no dialeto indiano. Você tá entendendo? Não é nem inglês. Sei. O inglês da Índia é quase outro inglês. Né? Outro entender. Mas, para dizer assim, quem que estava falando ali? Como é que essa menina saberia disso? Então depende, tem uns que contorcem e tal. Mas o bonito não é nem só. Eu sei que impressiona a questão da ação do diabo, as pessoas se impressionam com o exorcismo. Eu vi mesmo coisas ali, pessoas se contorcendo, pessoas xingando. Ali você vê 3 coisas. Em primeiro lugar, o diabo existe, ele é real. E ele está trabalhando para te levar para o inferno. E fazer de conta que ele não existe, não vai te salvar. É ele? Isso. Um santo homem. Uma simplicidade, sabe? Fazer de conta que ele não existe, não vai te proteger dele. Ele existe, primeira coisa. Segunda coisa, você vê o poder de Cristo. Você vê o poder de Deus. Por exemplo, quando a gente consagra a hóstia, se torna o corpo de Cristo. Ali eu comecei a pensar, tem muito católico que acredita menos na Eucaristia que o diabo. O Vilela, eu nunca tinha visto, eu era padre novo, como eu te falei. A hora que o padre trouxe o Santíssimo Sacramento, o que acontece? Todos os que estavam lá se ajoelharam. O demônio se ajoelhou na pessoa. Porque está escrito na Bíblia. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos diante do nome de Jesus. Eu vi isso. E eu falei assim, como é que vai falar que não é Deus? O desespero do demônio quando ele via a Eucaristia. O desespero. Mas sabe aquela coisa assim? Eu vi ali como Deus existe e é forte. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que buscar Deus. Você tá entendendo? Se você reza e tá com Deus, ele não vai te pegar, não tem como coisas ruins acontecerem nesse sentido. A segunda coisa que eu vi foi isso. O poder de Deus, o poder da Eucaristia, o poder do rosário, quando a gente rezava o rosário. Nossa, é como se ele estivesse apanhando, sabe? Ali a gente vê, né? Eu precisava muito disso, porque como eu disse, eu sou meio racional. Ali me quebrou. Uma prova, né? Me quebrou. E a terceira coisa que eu vivi, aprendi nos exorcismos, é acreditar em quem eu sou. Acreditar no padre. Cara, tá todo mundo rezando. Chega o padre. Outra coisa, a pessoa tá interpelando tal, o diabo tentando entender. Ele não fala mais com ninguém. Ele só se dirige à autoridade espiritual que tá ali. Ele vai focar. E ele odeia. Quando o padre estende a mão, ele odeia. Quando o padre entra, ele quase quer sair correndo. Sabe? Por quê? Porque o que vai libertar? Não é só a oração de libertação. É a confissão. Por quê? O que adianta você expulsar o demônio e se deixar a porta aberta para ele voltar? Ele vai voltar com 7 espíritos piores, né? Você viu aquela passagem bíblica? Então, você expulsou o demônio, mas tem que confessar, porque o pecado às vezes é a brecha por onde ele entra. Aí tem que viver, dos livros que eu já escrevi, dos 9, 4 também, 3 são sobre ansiedade, se eu não me engano, e 4 sobre cura interior. Porque o que eu aprendi com o padre Rufus? Não adianta só expulsar o demônio, tem que confessar, levar a pessoa à conversão, porque a libertação é uma consequência da conversão, de você se entregar a Deus, e a pessoa tem que viver um processo de cura interior. Porque que nem essa menina. Eu não tô falando nome nem nada, né? Então eu vou dizer. Ela tinha sofrido abusos sexuais do pai, do padrasto, sabe? Coisas assim, você não tem noção. E ela tinha muita mágoa. Então ela teve que viver um processo, em primeiro lugar,
dela se perdoar. Porque isso aconteceu quando ela era uma criança. Então ela se sentia, a criança internaliza como se fosse culpa dela. Ela se sentia suja, ela se sentia como se ela fosse uma prostituta, mas que culpa tinha uma criança? Então ela teve que viver um processo de amorização. Eu gosto muito de cura interior, trabalho muito com isso. Ela se curar, ela se perdoar, ela se vê com os óculos de Deus, como Deus a vê. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher suja. Depois ela teve que perdoar o seu pai, o seu padrasto. Perdoar não no sentido de falar que o que eles fizeram de errado está certo. Não, o que eles fizeram é hediondo. Mas perdoar para liberar o coração, para receber a graça de Deus. Porque a falta de perdão é uma brecha também para o demônio. O Padre Rufus ensinava quais são as portas pelas quais ele entra, né? As principais 4 feridas emocionais. Um dos livros meus foi sobre isso. O medo, rejeição, culpa e inferioridade. Isso são brechas para espíritos malignos. Você tá entendendo? Então, a cura interior. E aí mudou uma chave. Vendo tudo isso, eu falei, pô, a gente tá focado só na libertação, mas a gente tem que curar o coração da pessoa. Sim, não. Porque, às vezes, na cura interior, um demônio, um espírito maligno que tá ali, é expulso, sabe, por tabela. Não precisa nem fazer exorcismo, nem se manifesta. Então, ali foi uma grande formação para mim. E eu vivi muitas lutas ali, e vivo também por ter trabalhado com isso, eu fui entendendo, né, percebendo o mundo espiritual. E eu vivo lutas muito grandes até hoje, assim, muitas grandes, assim, muito grandes, desculpa. E eu sinto mesmo a força às vezes, assim, essa respiração à noite, várias vezes eu já senti, né, como se fosse uma respiração. Eu já senti uma vez, faz muito tempo, é uma pressão no peito, nessa corda, Sim. parece que tem alguma coisa Sim. pressionando Sim. o Quando peito. você isso, acorda e reza, né? No sim, nome é o de que eu Jesus. fazia. Né? Mas eu senti, mas não era só uma respiração, era um bafo, assim, eu senti uma presença, assim, do meu lado, né? Muitas vezes. E eu não tô nem aí, né? Eu sou de Cristo e vou continuar. Claro, eu dependo de Deus, eu não confio em mim, eu confio em Deus, porque eu sempre disse para Deus, né? Eu não sou padre nas minhas forças, porque eu não tenho condição de ser padre por mim, né? Porque é uma coisa muito maior do que eu, imagina. Você consagra a mão desse homem pecador, consagra o pão e faz o pão virar Jesus. É o mesmo Jesus que fez o diabo se ajoelhar e sabe, essa menina que falou em dialeto indiano, que aquilo ali pra mim, como eu falei pra você, eu sou muito racional, eu não tive nenhuma explicação. Como uma menina do interior de mim. Não tem explicação, não tem. Daí eu perguntei pra ele em inglês, né, o que ela tá falando? Ele falou, não, é meu dialeto. E ele normal, porque ele era exorcista, ele dava com isso há 40 anos. E eu assim, fiquei assim, pânico no bom sentido da palavra, né? Surpreso. Mas é bom você ver a ação do mal, porque isso te converte. Porque tem gente que só quer saber de festa, não, vou pra igreja depois. Cara, tem uma luta acontecendo. E o diabo quer te levar pro inferno. E se você morrer em pecado mortal, sem amizade com Deus, doutrinariamente falando, é pra lá que você vai. Você tá entendendo? Então não adianta só, Deus é bom, Deus é misericordioso. Hoje tudo é amor, né? O amor, o amor. Esses dias uma pessoa me disse, padre, mas Jesus acolhia os pecadores. Aí eu disse, sim, ele acolhia para que eles deixassem de ser pecadores e o seguissem. Mateus, Jesus não chegou em Mateus, falou, Mateus, continua na coletoria. Esse papo, mas ninguém fala a segunda parte do negócio. Jesus não disse, Mateus, ninguém vai te condenar, mas continua na coletoria de impostos, pecando. Não, vem, segue-me, deixa tudo. Eu não te acolho, não te acuso. Jesus nunca falou o que ele fez, nunca jogou na cara dele. Mas agora, meu amigo, vem comigo. Santidade, vida nova.